ok? Página 39, o capítulo de número 5, o título é Teologia Sistemática, ênfases e desafios. Teologia Sistemática, ênfases e desafios. Então ele começa com uma abordagem acerca da supremacia da Trindade. Aí você tem alguns quadros que foram disponibilizados aí, um que ilustra de uma forma bem visual Pai, Filho e Espírito Santo, distinguindo que Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, cada um é uma pessoa, então são pessoas distintas uma da outra, mas na verdade essas três pessoas constituem um só Deus, ou fazem um só Deus, porque partiram de uma só essência, ok? Então é um em essência, mas são três pessoas. Então você tem o mistério da Trindade. Então a gente pode iniciar essa questão falando acerca dessa condição da nossa capacidade cognitiva em relação a certos aspectos da doutrina, ok? Então muitas das vezes nós, motivados até pela teologia que praticamos, né? Pela nossa forma de pensamento, então motivados por isso, nós começamos a entender que nós temos que ter uma definição perfeita para tudo, que nós temos que ter uma definição que chegue até as últimas instâncias, até o último limite, né, que possa trazer a maior clareza possível. E falta-nos às vezes a compreensão de que estamos diante da revelação. Então, aquilo que eu falei há um pouco tempo atrás aí sobre aspectos da teologia da igreja do Ocidente e igreja do Oriente, enquanto que uma é catafática, a outra é apofática, e estamos dentro desse contexto ocidental, então geralmente praticamos essa teologia no âmbito mais catafático, mas acredito que diante do mistério da triunidade divina é necessário nós nos inclinarmos a esta perspectiva da teologia apofática, ok? Principalmente no sentido de que nós não temos a capacidade cognitiva de chegar a uma explicação definitiva acerca da Trindade. E isso, na verdade, é motivo de nós glorificarmos e exaltarmos a Deus, porque não temos uma definição que abranja necessariamente a totalidade da definição acerca de Deus. Não podemos fazer um estudo ontológico sobre Deus, sobre a triunidade divina, porque nós não alcançamos o nível de conhecimento, o nível de definição. Escapa-nos, né? Na verdade, nós não temos como qualificar corretamente, nós não temos como definir corretamente, como perscrutar, devido à sua profundidade, devido à sua imensidão. Então temos aí a revelação acerca da triunidade divina. É nos demonstrado, é revelado a nós, está amplamente documentado, e aí entra a outra questão. Aqueles que atentam contra a verdade da triunidade divina, o primeiro o primeiro argumento, né, a primeira falácia é exigir que você mostre na Bíblia onde está escrito Trindade, ok? Tem a primeira falácia que eles apresentam. Só que essa falácia facilmente é destruída pelo fato de que existem muitas verdades acerca de Deus que não estão necessariamente, que não estejam descritas, tá certo? Não estejam positivamente registradas, tá? Então você tem algumas verdades acerca de Deus que não encontram uma terminologia correta. Então, por exemplo, você sabe, todos sabem que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, né? Que Deus é onisciente, mesmo não havendo um termo escrito nas Sagradas Escrituras que fale acerca da onisciência divina. Mas ao longo de toda a Escritura é sempre nos anunciado que Deus sabe de todas as coisas, que Deus sabe de tudo de antemão. Prognosco, como Paulo usa na carta aos Romanos, Deus sabe de tudo de antemão. Então, a partir desta descrição que é dada amplamente,
está comprovado essas características desses atributos incomunicáveis da onisciência, da onipresença, da onipotência divina, ok? Então, uma vez que você tem a comprovação ampla na escritura desses atributos incomunicáveis, da mesma forma a Trindade, tá certo? Essa manifestação em relação à própria natureza divina que é suficiente para nós crermos, mas nós não temos capacidade de prescrutar ela a tal ponto de defini-la, de encontrar a definição que seja aborde, né, toda esta verdade, essa realidade. Ela está amplamente documentada, ela está amplamente comprovada ao longo dos textos da Sagrada Escritura, ok? Então a questão não é que nos falte textos para que nós possamos enxergar a Trindade, crer na Trindade, é que nos falta a capacidade de trazer uma definição que seja terminativa, né? Uma definição que diga, não há mais o que dizer acerca disso, é isso aqui. Então não temos como construir essa definição, uma vez que estamos falando acerca de um ser que é muito maior do que nós, que é muito maior do que todos nós, ok? Tem uma profundidade muito maior, que é muito mais inalcançável em relação à nossa capacidade cognitiva. Então, diante disso, é que nós entendemos que há a necessidade de uma aplicação, de uma perspectiva que tende mais para o apofático, ou seja, para aquela teologia que crê na revelação que lhe foi entregue, mas não consegue chegar ao nível suficiente de definição. Entende? Ó, há algo que eu não consigo te explicar totalmente, corretamente, mas está documentado, está provado e eu creio. Então eu creio na Trindade. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo e eles são uma só essência, sendo um só Deus, ok? Você tem vários textos. Então você tem aqui algumas verdades acerca da Trindade. Você tem 5 pontos no próximo quadro que é apresentado aí para você. E você tem os diversos textos que trazem fundamentação bíblica. O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Filho é Deus, Deus é Pai, Filho e Espírito, o Pai é eterno, o Filho é eterno, o Espírito é eterno. A bênção apostólica fala acerca da Trindade divina, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. No batismo de Jesus, você tem materialmente uma manifestação da Trindade, a voz que brada do céu, o Espírito que desce em forma corpórea como uma pomba, e o Cristo que sai das águas, que está ali encarnado, vivendo ali entre os homens, entre a humanidade, e sai das águas. Então você tem uma manifestação material acerca da Trindade. Com isso, modalismo cai por terra, unicismo cai por terra, ok? Não é possível o unicismo, uma vez que essas três pessoas que estão presentes ali materialmente, a voz que está bradando para todos, a manifestação em forma corpórea de pomba que pode ser vista por todos, o Filho que está encarnado pode ser tocado por todos, estão manifestos ali, estão presentes ali, e é dito acerca deles que eles são Deus, ok? O Filho é Deus, o Pai é Deus, o Espírito é Deus. Então você tem esta ampla documentação e provas bíblicas com relação à Trindade Divina. Ela é uma verdade bíblica fundamental, ok? Mesmo que não seja passível de uma explicação definitiva, ela é uma verdade bíblica provada, fundamental e é imprescindível para a nossa fé. A blasfêmia contra o Espírito Santo, inclusive, é também um dos textos que falam acerca da deidade do Espírito Santo. Aquele texto de Atos dos Apóstolos em que Ananias e Safira tentam enganar, pensando em estar enganando a Pedro, Pedro afirma a eles: vós mentistes a Deus. Primeiro mentistes ao Espírito, depois mentistes a Deus. Então você tem ali, além da questão da personalidade, né, do Espírito Santo, Espírito Santo, a personalidade, ele tem uma personalidade, não é uma força ativa, como afirma o Testemunho de Jeová, ok? Também a deidade, ele é Deus, como afirma o próprio apóstolo Pedro. Então você tem amplas provas acerca da Trindade, acerca da Trindade divina, ok? Manifestadas aí
nesses diferentes textos. Então ele fala acerca da supremacia da Trindade. No primeiro momento, ele vai abordar em relação à escatologia, porque os irmãos do primeiro século tinham plena certeza que era para os seus dias essas grandes manifestações em relação à vinda do Senhor, e havia, claro, alguma perspectiva. Você vê em Justino Marte mesmo, sobre ou Davi ressuscitando para reinar sobre Israel de novo, ou Jesus se assentando sobre o trono de Davi, estabelecendo o reino de Israel. Então havia todas essas perspectivas que alimentavam a mente dos cristãos do primeiro século. Então eles viveram sempre nessa expectativa do retorno de Cristo para os seus dias. Mesmo que isso não tenha ocorrido, não tenha se concretizado, essa é a postura correta: esperar Jesus para os seus dias. Quer o Senhor volte no seu grande dia, em que arrebatará os seus santos para si e estabelecerá o seu reino na terra, né, durante o milênio, e estabelecerá o trono para o juízo final posteriormente, ou a situação em que Cristo volta particularmente para a pessoa, na qual chega o dia em que Deus o sabe, a pessoa parte para a vida eterna. Então, uma vez que ela caminhou até ali, estando ela em fidelidade ao Senhor Jesus Cristo, é salva pela sua graça. Então, crê em Jesus Cristo como seu Salvador, Jesus Cristo a leva para si, a toma para si. Então você tem sempre essa necessidade de estar em alerta, tanto em relação à vinda do Senhor, quando o Senhor vier, tá certo, para levar a sua igreja, ou em relação a este dia, que somente Deus sabe, o dia em que a pessoa parte para a vida eterna. Então você tem essas duas realidades sempre presentes para todas as pessoas, ok? Então a escatologia, como ele aborda aqui, ela foi um tema bastante discutido no primeiro século, depois ela vai esfriar devido à ascensão de outras problemáticas, tá certo? O levantamento de certos questionamentos. Então ele fala sobre a ascensão da doutrina da Trindade como tema relevante, devido a alguns questionamentos que foram levantados com relação à natureza da divindade de Cristo, a natureza da divindade do Espírito. Então você tem agora a necessidade, inclusive vai como resultado desses grandes embates, você verá o Credo Niceno. O Credo Niceno é um documento oficial, onde você tem algumas verdades que foram sintetizadas para serem facilmente memorizadas pela igreja de modo geral. Lembrando que a Bíblia não era de fácil acesso, lembrando que nem todas as pessoas sabiam ler. Então você constitui um credo, tá certo? E você professa isso para o público, e eles têm naquele credo a possibilidade de memorizar as verdades fundamentais. Então aquilo vai ser norteador, vai ser um paradigma para a igreja. A igreja se basear naquele resultado dos intensos debates, escrutínio, análise da Sagrada Escritura, refutação das heresias e estabelecimento da verdade. Então os credos ocuparam um papel relevante. O credo dos apóstolos, o credo niceno, que fala acerca da Trindade, depois vão ter outros credos que falam de cristologia, ok? Então vão ter alguns credos importantes aí que vão nortear a vida, a crença, tá certo, da igreja em relação à ortodoxia, a doutrina correta, a doutrina que está em conformidade com a Sagrada Escritura, ok? Daí a gente segue para o ponto 2. O ponto 2 é fortalecimento da cristologia, a doutrina acerca do Senhor Jesus Cristo. E tudo isso são trabalhos, são esforços da teologia sistemática. Então a teologia sistemática, como a gente esclareceu na aula passada, ela aproveita todo aquele conteúdo produzido pela teologia bíblica, pela teologia exegética, pela teologia histórica. Ela aproveita todo esse conteúdo, organiza de forma lógica e estuda isso de forma temática. Então ela estuda acerca de Deus, e aí dentro do estudo acerca de Deus vai estudar acerca da triunidade divina, e aí vai agregar em torno disso a cristologia, a pneumatologia, ok? Vai estudar então em relação a esse aspecto importante, vai analisar os textos, vai fazer a exegese deles, a correta aplicação, e vai se preparar então para dar resposta a qualquer tipo de equívoco que seja levantado com relação à pessoa do Pai, do Filho ou do Espírito e a sua natureza triuna, ok? Então vai preparar para que uma resposta eficaz, bíblica, ortodoxa seja dada em relação a isso, para que a igreja
continue caminhando de forma correta, de acordo com a palavra de Deus. Cristologia, então, é quando a pessoa de Cristo começa a ser atacada. Ele cita aqui alguns que atacaram, tá certo? A natureza de Cristo com relação à sua humanidade. Então, esse ataque com relação à humanidade de Cristo, ele é tão antigo e tão profundo, tão nocivo, que a defesa em relação a isso já aparece na Bíblia. Então não estamos falando ainda de teologia histórica, estamos falando de teologia bíblica, tá certo? De texto bíblico. João diz que todo aquele todo aquele que não confessar, todo aquele que não confessar que Jesus Cristo veio em carne é o anticristo. Então ele coloca num nível de gravidade muito intenso e ele qualifica como anticristo, como adversário de Cristo, como aquele que você quer colocar no lugar de Cristo, ok? Então João é bastante enfático nessa defesa, tá certo? Nessa apologia que faz dessa doutrina fundamental, crer que Cristo veio em carne. E isso é contextual, aí você apela para a teologia histórica, que vai analisar qual é o contexto desta afirmativa. João estava em Éfeso. Éfeso era um dos grandes focos das correntes filosóficas da época. Inclusive, Éfeso estava em contato com o Oriente, onde algumas caravanas, devido à movimentação de comércio, vinham também, circulavam ideias, circulavam livros, circulavam mestres que vinham do Extremo Oriente, que traziam outras noções em relação à fé, à religião, à sabedoria, e isso meio que confluía para essa cidade de Éfeso, onde surgiam escolas. Essas escolas, muitas delas tentavam mesclar, tentavam fundir certas ideias, certas perspectivas diferentes. Uma delas é o chamado gnosticismo. Então o gnosticismo, como alguém já disse, ele é um saco de gatos. O gnosticismo é uma grande confusão, porque ele junta algumas perspectivas de diferentes correntes de pensamento. Então você tem mitologia grega, você tem ideias advindas do maniqueísmo, tá certo? Você tem ideias advindas do Extremo Oriente, que estão presentes ali. Depois do judaísmo uma, vai ter uma corrente bastante ligada ao gnosticismo, que vai produzir a cabala esotérica, tá? Então você tem aí algumas ideias que confluíram e que foram se fundindo nestas afirmações, tá certo? Nesse tipo de religião de mistérios, chamada gnosticismo, que produziu muitos mestres, muitos heresiarcas e muitos livros apócrifos e pseudepígrafos. Então você tem essas categorias, né? Os apócrifos, alguns deles até eram interessantes para consulta, eram até leituras interessantes, mas pseudepígrafo é o degrau de baixo, é de fato o lixo dessa literatura. Porque o pseudepígrafo já parte daquela ideia, aquela ideia desonesta de você se valer do nome de um personagem relevante para a igreja, para tentar, se passando por ele, comunicar ideias que não foram defendidas por ele. Você pega aí um Evangelho de Tomé, dá uma lida no Evangelho de Tomé e vê se alguma daquelas porcarias tem alguma coisa a ver com a Sagrada Escritura. Aquilo é ideias gnósticas do começo ao fim. Então ali são pregações gnósticas tentando ser incutidas em um âmbito cristão a partir do uso indevido do nome de um importante personagem bíblico, que foi Tomé, ok? Então, o Evangelho de Tomé, Apocalipse de Pedro, a Evangelho de Maria Madalena e por aí vai. Então, os pseudepígrafos que circularam e que até hoje você tem acesso a eles e que tentavam propagar essas ideias gnósticas, muitas delas atacando inclusive a natureza humana de Cristo. Você tem docetismo, por exemplo. Negava que Jesus Cristo tinha vida em carne. Por quê? Porque, segundo a perspectiva ainda presente no mundo grego, a matéria é inerentemente má. Então você tem aí, por exemplo, ideias que estão ligadas ao platonismo, tá certo? Ao mundo das ideias, à metafísica. E alguns mitos que circulavam na época, associados a isso, que falavam acerca de um tal de um demiurgo, por exemplo, que seria uma deidade inferior. Então haviam aí, dentro desse politeísmo, haviam deuses de mais altas categorias, categorias inferiores, e esses deuses, por exemplo, esse demiurgo, ele seria o criador da matéria, e a matéria seria uma prisão para as almas,
Somente com a libertação da matéria, a possibilidade da ascensão e chegar a níveis mais altos de existência. Aí você pode falar sobre alguma influência do budismo, a tentativa de se livrar do samsara, chegando até o nirvana. Então você tem diversas ideias que estão circulando. Dentro do gnosticismo há um conceito dualista muito forte também, de bem e mal, no sentido de haver equilíbrio entre eles e eles estarem lutando pela preponderância, né? Pelo domínio sobre as pessoas, sobre o universo. E essa ideia maniqueísta, ok? Que começa também a ser circular, né? Por aquela região. Então você tem essas diversas ideias que são perigosas e que tentam deturpar a doutrina. E você vai dar uma resposta a elas, primeiro no âmbito da apologética, e depois você vai dar uma resposta também constituindo a doutrina, fortalecendo a doutrina, fazendo uma investigação profunda em relação a ela e construindo os grandes tratados que vão esclarecer em relação à doutrina e estabelecer a ortodoxia, ok? Aí fortalece a cristologia, porque vão analisar, vão fazer uso da teologia sistemática, separar tudo que fala em relação a Cristo e vão fazer a distinção entre aquilo que é elemento bíblico e tentativas externas de invasão de ideias nocivas, de ideias distorcidas, tá? Docetismo negava, né, a humanidade de Cristo. Apolinarismo já é uma outra versão, já confundia um pouco essa questão da integralidade da natureza de Cristo, então negava que a alma humana de Cristo tenha permanecido, tendo sido ela substituída pelo verbo divino, então o corpo seria somente um invólucro, seria somente uma casca, né, que foi habitada pelo verbo. Então com isso você tem a destruição da integralidade da natureza, porque o homem é corpo, alma e espírito, tá certo? É um todo harmônico, e esse todo harmônico que é submetido, subordinado à ação de Deus, à vontade de Deus. Então Cristo, quando há a união do verbo divino pré-encarnado, tá certo? Com Jesus homem, é uma união perfeita de um homem pleno com Deus pleno, e ali há uma união perfeita entre eles, de modo que não são duas pessoas, é uma pessoa integral constituída de duas naturezas, plenamente humana, plenamente divina. Então é um problema você analisar essa questão. São verdades e realidades que estão para além da mera definição humana. Então, com isso, cabe nós entendemos corretamente qual é a afirmação bíblica, não ir além dela, tá? E afirmá-la corretamente, e entender que existem muitas coisas que estão para além da possibilidade de definição. Aí entra a chamada teologia apofática. A gente se limita dentro da nossa possibilidade. A gente não tenta se aventurar em ir além e começar a tentar definir Deus achando que a gente tem essa competência. A gente se mantém ao texto da Sagrada Escritura, que é exatamente o que esses heresiácos não fizeram. Tentaram especular muito e a igreja teve que estabelecer, não, a linha é aqui, ó, o limite é aqui. Isso que você está dizendo está para além daquilo que afirma a Sagrada Escritura. Docetismo, apolinarismo, eutiquianismo, negações da divindade de Cristo, ebionismo. Aí o ebionismo é um tipo de manifestação posterior do farisaísmo. Então muitos fariseus e sacerdotes aderiram ao cristianismo, mas nem todos se converteram. Então você tem que entender a separação disso. Porque quando o templo cai em 70, há um grande vácuo, né, em Israel. Muitos judeus caíram fora para a diáspora e fica um vácuo, fica uma confusão. Os cristãos estavam em ascensão, ok? A igreja estava coesa, estava unida, estava forte, estava beligerante, né? Trabalhando, indo para as missões. Então muitos desses que estavam confusos se juntam com os integrantes ali da igreja sem necessariamente se converter. É onde surge um certo grupo de fariseus e sacerdotes que tentam se impor na primeira igreja, tentam estabelecer as suas tradições, incorporando-as à igreja, admitindo Jesus como um mestre,
admitindo Jesus talvez até como um profeta, mas não como Deus. E assim o fazendo, eles não se converteram. Eles simplesmente se agregaram à igreja e estão tentando atrapalhar a caminhada dela. Por isso foi necessário o primeiro concílio e foi necessário que eles fossem silenciados. Então eles, se quiserem permanecer ali, eles têm que aceitar isso que foi definido. Que a salvação não é através de Moisés, sim através da pessoa bendita do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Independentemente dessas práticas alimentares, essas tradições alimentares, ritualísticas, que estão dentro do âmbito aí do judaísmo. Então isso não será comunicado, isso não será exigido, isso não será imposto. Aí você tem esses que permanecem ali, que certamente foram cada vez mais se afastando dessa igreja que estava crescendo e formaram um grupo chamado ebionistas. Esses ebionistas são judeus que até criam em Jesus como um profeta ou como um grande ensinador, como um grande mestre, mas não como Deus, tá? Então eles permaneceram durante muito tempo aí. Adocionismo, arianismo, a negação da união pessoal de Jesus Cristo. Aí você tem aí esses grupos que negavam a deidade de Cristo, que Jesus Cristo fosse Deus. Então o arianismo entendia Jesus como a principal das criações de Deus, mas não Deus, né, como o Pai. Então ele não tinha, não participava da mesma essência do Pai. E o Espírito seria então a força ativa apenas. Eutiquianismo, ebionismo, arianismo, negação da união pessoal de Jesus Cristo. Nestorianismo negava esta união perfeita entre Jesus homem e Jesus Deus, ficando meio que uma certa confusão entre esta e aquela natureza, convivendo apenas, respeitando uma outra, mas sem estarem plenamente unificadas. Não perfaziam uma só pessoa, mas eram meio que duas pessoas convivendo dentro de uma só natureza. Então você tem essa situação aí de Nestor, que tentou ir além, né, nesses esclarecimentos, especulações acerca da natureza de Cristo, e acabou falhando nisso. Então Nestor, inclusive, o nestorianismo, né, o Nestor, que foi o seu tido agora como heresiarca, ele até falhou nessa questão de definição, mas não chegava a pregar coisas que fossem tão nocivas ao cristianismo. Tanto que, mesmo tendo sido qualificado como heresiarca, as suas colocações terem sido rejeitadas, ele perde espaço na igreja, né, onde ele estava ali, acredito que trabalhando em Bizâncio, né, trabalhando ali no Império Bizantino. Ele perde espaço, mas ele adentra para o Oriente Médio. Então você tem um trabalho feito pelos nestorianos muito importante na Síria, no Iraque, talvez chegando a Irã, perto da Índia. Então você tem um trabalho de igrejas que têm origem na tradição nestoriana e que estão presentes até hoje no Oriente Médio. Igrejas que estão presentes lá há séculos. Resultado do trabalho feito por Nestor, que é tido aqui como herege, mas mesmo assim, devido ao deslize que ele cometeu nessa afirmação em relação à doutrina acerca de Cristo, a cristologia, o problema eu creio que você está tentando explicar demais uma coisa que você não tem condição de explicar. É aquilo que eu falei, se atenha a uma teologia mais apofática, no sentido de se manter restrita à Sagrada Escritura e deixar esses aspectos que são mais profundos da revelação como um mistério da parte de Deus. Então, olha, não tenho como entender plenamente isso aqui, mas eu creio a partir daquilo que é me revelado e a partir daquilo que é entregue nas Sagradas Escrituras. Então eu me atenho à linha da Sagrada Escritura, à linha da ortodoxia. Nestorianismo, negação da distinção entre pai e filho, sabelianismo, modalismo. Aí, sabelianismo, modalismo é aquela vertente onde vai dizer que na verdade é apenas uma pessoa que aparece como pai, aparece como filho, aparece como espírito em determinados momentos de acordo com a conveniência. Como se Deus brincasse de trocar de roupa, de trocar de fantasias, de enganar as pessoas. Agora ele é o pai, agora ele é o filho, agora é o espírito, mas é uma só pessoa. E aí você tem o modalismo, né, essa vertente herética que é confrontada no ato do batismo
do Senhor Jesus Cristo, onde materialmente você tem a manifestação das três pessoas: a voz que brada do céu, o Espírito que desce em forma corpórea de pomba e Cristo encarnado que sai das águas, ok? Então é o fim do modalismo e é o fim do unicismo. Ataques à cristologia não cessaram, cristãos ficaram fascinados e ao mesmo tempo confusos. Sim, aqui ele fala a busca do Jesus histórico. Então, primeiro houve a grande guerra da cristologia lá atrás, com todos esses heresiarcas, né, que se levantaram, e aí a doutrina se consolidou, se firmou. Então passaram para outras questões, né, outras discussões. Na época da reforma, a grande discussão é soteriologia. Então, a questão soteriológica, depois eclesiologia também é discutido, né, na formação das igrejas. E a cristologia, ela retoma na época em que começam-se a discutir em relação a busca do Jesus histórico. Tá? Essa busca do Jesus histórico, que é realizada por alguns grupos da teologia liberal, que trabalha em cima daquela mentalidade subordinada, subordinada ao racionalismo, subordinada ao empirismo, esses conceitos que estão dentro do iluminismo, né? Então, eles, a partir desse viés, a partir desse pressuposto, eles vão negar tudo aquilo que não pode ser comprovado empiricamente, ok? Então, um milagre não pode ser provado empiricamente, então ele não pode ser acreditado. Uma vez que ele não pode ser acreditado, a narrativa com relação a ele não é verídica. Se essa narrativa não é verídica, ela é mitológica. Então ela é uma explicação dada pela igreja da antiguidade, atribuída a Cristo para tornar ele um herói, tornar ele um personagem divino, um personagem extremamente relevante, né, que seja associado aos deuses. Então essa é a desculpa que eles dão, que na verdade aquelas narrativas foram inventadas pela igreja para fazer de Jesus uma pessoa extremamente relevante. Então, com esse tipo de perspectiva, você vê que essa teologia ela vai destruir a ortodoxia bíblica. Ela vai fazer com que a Bíblia seja desacreditada. Ela vai fazer com que a Bíblia seja fatiada. Aí eles vão para aquela noção do cânon dentro do cânon, né? Então, há um cânon verdadeiro, que é as narrativas factuais com relação a Cristo, que geralmente é o quê? Os discursos dele, algumas atitudes que ele tomou, tá certo? Que podem ser aceitas a partir de uma perspectiva racional apenas. E outras que falam acerca de milagre, de ressurreição, esse tipo de coisa são desacreditadas. Eles acreditam isso a um acréscimo posterior que foi feito pela igreja como elemento propagandístico, tá? Então a busca do Jesus histórico é isso, é estabelecer um Jesus aceitável para essa teologia da desmitologização. Inclusive eu cito aqui um livro que trabalhou muito acerca disso, que eu achei extraordinário, que refuta isso, que é do Tim, eu digo LaHaye, mas acho que é LaHaye, né? Tim LaHaye, Um Homem Chamado Jesus. Então ele refuta esse trabalho feito pela alta crítica, tá? E feito aí por essa teologia liberal em busca do Jesus histórico e desmantelando as narrativas da Sagrada Escritura, né? Então hoje você tem alguns representantes do nosso meio que estão adentrando, né? Estão mergulhando de cabeça nessa lama aí, por exemplo, Ricardo Gondim, tá? E está de fato se submetendo a esse tipo de narrativa. Outro livro que eu recomendo, eu vou partir agora para o estudo da pós-modernidade, né? É um livro que eu recomendo como refutação, tá certo? Para que você possa estabelecer uma resposta inteligente em relação essas filosofias que são combativas em relação à fé. É um grande filósofo chamado Alvin Plantinga, tá? Alvin Plantinga, editora Vida Nova, Deus e Liberdade e o Mal. Deus e Liberdade e o Mal. Além desses, eu recomendo fortemente C.S. Lewis. Tem um livro dele chamado Mero Cristianismo. Mero Cristianismo. Um livro de C.S. Lewis, que foi ateu, se converteu e trouxe para o âmbito do cristianismo todo o seu talento em escrita, sua inteligência, sua perspicácia. Então, muito bom. Alvin Plantinga, C.S. Lewis, tá? É um outro também que depois eu vou trazer recomendação, que é um livro de filosofia, tá? Mas agora eu não vou me lembrar, mas eu vou posteriormente postar para vocês aí. Mas são obras importantes para você se posicionar em relação a todos esses
desafios que têm sido vivenciados pela igreja desde antigamente e agora, né, com esse novo viés de ataque, esses ataques dessas correntes de pensamento da pós-modernidade contra as afirmações da Sagrada Escritura, da teologia ligada, né, à Sagrada Escritura. Temas teológicos de menor prestígio, paracletologia, ao longo da história, ela não teve nunca teve grande relevância ao longo da história, mas isso vai mudar principalmente agora no século XIX, com os grandes avivamentos, tá? Isso vai mudar drasticamente entre século XVIII e XIX com os grandes avivamentos. Inclusive, eu não vou encontrar aqui o livro, mas você pode pesquisar, pode adquirir um livro chamado O Século do Espírito Santo. O Século do Espírito Santo. Adquire esse livro é extraordinário. Ele vai te dar uma descrição muito detalhada desses movimentos de avivamentos, grandes avivamentos pelo qual passou a igreja nesses últimos séculos, tá? Então, século XVIII e XIX foi um período em que a paracletologia esteve em alta como nunca esteve, tá? Então, a paracletologia, ele fala da antropologia teológica, tá? Antropologia teológica, que ela fica um tanto de canto. Na filosofia grega, ela perde espaço, tá? Quando uma análise do cosmo acaba sendo priorizada. E na teologia cristã é quando a busca, né, por uma definição melhor acerca de Deus é priorizada, então o tema relacionado ao homem fica um tanto de lado, né? E ele fala da hamartiologia, que teve espaço de uma forma excessiva acerca da doutrina do pecado, principalmente olhando para um aspecto muito negativo do estudo relacionado a essa doutrina, que é a constituição de uma forma de coerção, uma forma coercitiva da hamartiologia, onde a Igreja Católica estabeleceu um viés de amedrontamento das pessoas, né? Então, colocando sempre a perspectiva de que a Igreja detinha o poder de salvação sobre as pessoas e ela negociava esse poder de salvação, por exemplo, o mérito dos santos. Então, eles tinham lá, né, as canonizações que eles faziam, aqueles que eles qualificavam como santos, que eram canonizados, que agora teriam uma paróquia, né, onde ele seria ovacionado, teria suas festividades celebradas, né? Então teria aí suas festividades, né? E as doações que eram feitas em nome desses santos, as peregrinações que eram feitas, né? Para se observar relíquias desses santos. Então você tem todo esse sistema criado pela Igreja Católica, consagrando algumas dessas pessoas, tornando elas esses que eles qualificam como santos, né? E se valendo de seus méritos. Então eles diziam que eles viveram uma vida de tal modo que acumularam méritos. Então você vê toda uma teologia distorcida, né? Uma teologia da graça que está completamente esquecida, completamente solapada por essa teologia das obras, onde as pessoas, devido às suas atitudes, acumulam méritos. Então eles dizem que os méritos deles foram mais do que suficientes, sobraram, né? Ultrapassaram. Então, aquilo que ultrapassa a necessidade da sua salvação fica detido para a igreja. A igreja negocia esses méritos. Então, a igreja vendia os méritos dos santos através das indulgências. Então, você comprava uma indulgência, você estava comprando os méritos daqueles santos, trazendo para você, que não tinha nenhum, que era um terrível pecador, que era uma pessoa que não valia nada. Comprava uma indulgência, recebia o perdão, o Papa tinha assinado, tinha carimbado, pronto, você tem o aval para, mesmo vivendo uma porca vida, uma vida de pecado, você ter garantia de salvação devido ao documento comercializado pela igreja, autorizado pelo Papa. Porque o Papa, como a própria palavra coloca, sumo pontífice, né? O pontifex. Então, sumo pontífice no sentido dele ser a ponte entre Deus e os homens. Ele entendia que o caminho era ele e não Cristo. Ele se colocava no lugar de Cristo. Por isso que ele se chamava o vigário de Deus. Ou seja, o substituto de Deus na terra. É Deus no céu e o Papa lá no trono no Vaticano. Então toda a lógica deles era essa lógica distorcida. Tá? E aí a hamartiologia foi muito útil para impor medo às pessoas e para que elas se submetessem
a igreja na sua forma de comércio, como Pedro já havia alertado na sua carta, né, que por vanglória farão negócio de vós, né, por ganância, né, então movidos pela essa ganância farão negócio de vós. É a situação vivenciada pela Igreja Católica. O último ponto a discutir é a teologia sistemática no mundo pós-moderno. Então, a partir de tudo isso que levantamos, a gente tem um quadro aí que foi colocado para vocês, onde mostra o contraste entre o modernismo e o pós-modernismo. Como eu expliquei para vocês, o modernismo a busca pela verdade absoluta, tá? Então, as ciências que estão estudando a partir desses vieses, racionalista, empirista, tá certo? Estão buscando a verdade das coisas dentro das suas áreas de estudo, ok? Só que com o passar, com o caminhar da história, e devido a muitas situações e a vinda de outras escolas de pensamento, isso é quebrado. Essa busca pela verdade absoluta fica ignorada, obsoleta diante da nova versão, que é uma visão mais relativa de todo mundo, de toda a realidade. Então veja, o quadro mostra o contraste, ó, a verdade universal e absoluta na época do modernismo. No pós-modernismo a verdade é local e relativa. Então aquilo que é verdade para mim não necessariamente é verdade para você. Então não temos mais o interesse por uma verdade absoluta. A Sagrada Escritura como fica numa situação dessa? Uma vez que ela impõe um determinado padrão de comportamento. Para quem ela impõe? A partir da perspectiva bíblica, para todos. A partir da perspectiva pós-moderna, para os crentes. Somente para aqueles que são fiéis e creem nela. Eles não entendem que eles sejam obrigados a nada. Tá certo? Então eles têm esta perspectiva de que eles estão para além disso. Eles não são afetados por isso. Quando na verdade são. A partir daquilo que a própria Sagrada Escritura declara. Que haverá um juízo que estabelecerá quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Então todos eles serão afetados por isso. No modernismo havia uma forte propagação do cristianismo, na pós-modernidade, crescimento de religiões orientais, budismo, por exemplo, uma religião ateia, que é um contrassenso, né? Então é uma corrente filosófica, vamos dizer assim, espiritualista, que fala sobre um caminho de ascensão do próprio ser humano. Então o ser humano vai num processo ascensional, se libertando da necessidade da matéria, caminhando para um momento perfeito em que ele se desligue de tudo e entre nesse nirvana, onde ele está completamente liberto de qualquer necessidade. Então você vê esse tipo de conceituação que vai entrando aqui e moldando a sociedade, de modo que as pessoas elas não têm mais aquele não tem mais aquele pensamento, aquela base, tá certo, de entendimento de que elas têm a necessidade de um Salvador, de que elas têm a necessidade de Deus, que elas têm necessidade de santificação, de purificação. Elas agora estão, de fato, sendo afastadas cada vez mais de qualquer subsídio do cristianismo e imersas dentro de uma mentalidade ateia, ok? Então você tem hoje a situação na qual você tem um mundo ocidental em que estamos cheio de igrejas, cheio de programações religiosas, cheio de literatura, cheio de informação relacionada à fé, relacionada a Cristo, mas mesmo assim nesse mundo você tem aqui diversos núcleos de pessoas que não têm nenhuma base de instrução relacionada à Sagrada Escritura, relacionada a Deus, relacionada a Cristo. São verdadeiros pagãos no meio de um mundo cristão, e isso é fruto da chegada massiva dessas correntes de pensamento que em certos grupos acabam se tornando muito fortes e afastando essas pessoas de qualquer influência do cristianismo, ok? Então você tem esta paganização do mundo indo de forma muito intensa, muito forte. Era uma sociedade industrial na época do modernismo e aqui vivemos uma sociedade de informações. O sonho de um mundo perfeito, regido pela razão, era ainda uma busca, né? No pós-modernismo, sucessivas guerras desacreditaram o sonho da modernidade. Confiança no progresso movido pela tecnologia e indústria, no pós-modernismo, reconhecimento de que a tecnologia e a indústria estiveram a serviço da destruição do homem e da natureza. Então você tem agora esse viés, né, de olhar negativamente para esses processos históricos.
No modernismo, o símbolo é a indústria, no pós-modernismo, o símbolo as novas tecnologias. No modernismo, ainda uma cultura judaico-cristã muito forte, alimentando a sociedade, era a base cultural nas escolas, tá certo? Até nas academias, na cultura geral das pessoas havia essa base judaico-cristã, mais forte ou mais fraca, mas havia. E agora há um multiculturalismo, então há muitos nichos, muitos locais onde a influência cristã não chegou. E as pessoas precisam ser alcançadas aqui. É quase que uma missão transcultural dentro do próprio bairro, tá certo? Onde você tem pessoas que não tiveram contato com a mensagem do evangelho, mesmo debaixo do nosso bigode. Então você tem a teologia sistemática diante dessa situação. Qual é a situação dela? Ele destaca aqui, ó, pluralização, privatização e secularização. Então, diante dessa situação que é nos apresentada, né, dessa nova forma de pensar, muitos embates cada vez mais intensos e cada vez mais técnicos estão se levantando. Ele fala aqui de Richard Dawkins, ele levanta. Você tem Karl Marx, né, o materialismo histórico de Karl Marx, então um ataque também frontal contra a fé. Você tem Friedrich Nietzsche com o niilismo, ok? Então traz aí essa ideia nihil, tá certo? Nada, destruição. Então não há qualquer tipo de base moral. A moral, na verdade, é a muleta dos fracos. A moral é uma tentativa do fraco impor controle sobre o forte. O forte, o super-homem, o anticristo, conforme Nietzsche, ele tem devido ele poder, ele não deveria ser limitado. Ele deveria ter acesso a tudo que ele quisesse e viver bem como entendesse. Então você tem essas ideias sendo alimentadas, muitas pessoas se tornando fã delas e o mundo cada vez mais passando por uma distorção terrível, de modo que coisas que eram impensáveis há tempos atrás começam a ser cada vez mais corriqueiras, ok? A partir dessa destruição da base. É a questão de romper todos os tabus, romper todos os limites, tá certo? Você ter liberdade total, a ponto que um pensador, Chesterton, tá sendo um pensador inglês, ele falou que vai chegar o dia em que você vai ter que provar que a grama é verde. Então não é somente você afirmar, os dois estão tendo a mesma base de prova, estão observando, mas nem pelo fato de você estar observando, aquilo pode ser afirmado como uma verdade para mim e para o outro. Porque o outro, olhando o mesmo fato, pode dizer, não, eu entendo que ela é rosa. Então eu sinto que ela é rosa. Eu acordei sentindo que essa grama é rosa. Então ele baseia a sua orientação não mais pelos fatos, e sim por aquilo que ele sente. É assim que a pessoa hoje afirma. Ele tem toda a constituição biológica masculina, mas ele se sente feminino. E aí ele baseia toda a sua verdade em cima daquilo que ele sente, e não mais em cima dos fatos. Então você tem essa distorção do mundo pós-moderno. A teologia sistemática, analisando, aproveitando, organizando todo o conteúdo que lhe é fornecido, ela vai se posicionar de uma forma objetiva, ok? De uma forma positiva. Então não adianta titubear. Cristo disse: sim, sim e não, não. O que passar disso é procedência maligna. Então não resta outro caminho. A igreja e a teologia, uma teologia ortodoxa, uma teologia bíblica, ela não vai ceder a esse tipo de manipulações, esse tipo de distorções, de desconstrução da verdade, ok? Ela vai se manter firme na sua posição. É onde as pessoas vão ter que pagar o preço pelo seu posicionamento. É a situação da teologia sistemática. Ela vai analisar todas essas verdades de acordo com a Sagrada Escritura e com os elementos que ela encontrar de pesquisa nas matérias afim e vai afirmar a verdade. A verdade é essa aqui. Existe macho e fêmea. Existe Deus, tá certo? E fora de Deus você não tem salvação. Existe luz e trevas, ok? Existe salvação e condenação. Então ela vai fazer a sua afirmação, fundamentar isso em elementos da Sagrada Escritura e, se possível for, estabelecer uma conexão com outras informações de conteúdos que podem ser encontrados em matérias afins, como por exemplo arqueologia. Falei sobre outros que estudam física, química, biologia e que trazem importantes colaborações para a afirmação da teologia. Teologia histórica, para fechar aqui nossa aula, que já está bem extensa, também é outro importante ramo. Williams observa que a teologia histórica apresenta uma maneira ordenada como a igreja ao longo dos séculos tem recebido e articulado a fé cristã
em credos, confissões e formulações. Para Alderi Souza de Matos, é o ramo da investigação teológica que objetiva explorar o desenvolvimento histórico das doutrinas cristãs e identificar fatores que influenciaram sua formulação. Eu encerro com a frase que diz: um povo que não conhece a sua história está fadado a repetir os mesmos erros. Assim vale para a igreja. Muitas heresias já refutadas, já destruídas no passado, estão retomando dentro de certos movimentos devido à falta de análise sobre a teologia histórica. A evolução das doutrinas, o surgimento das heresias, a refutação das heresias, a afirmação ortodoxa da fé, tudo isso é fundamental para nós não repetirmos os mesmos erros, ok? Então encerro aqui este capítulo, depois partiremos aí para o capítulo 5, ok?